Eu preciso começar nessa manhã pedindo desculpas, porque ontem à noite eu falei sobre aquele texto do mundanismo, né, de como a gente define o mundanismo. E aí eu falei assim, os irmãos não lembram do texto que está lá em Tiago. Os irmãos não lembram, os irmãos olhando para mim com cara de paisagem. Eu falei assim, mas o que o pastor Nicodemos tem ensinado nessa igreja, né? O pessoal não sabe um texto tão básico, né? É o texto de 1 João, o texto não é de Tiago. Quando eu estou expondo Tiago na minha igreja, eu estou com Tiago na minha cabeça. 1 João 2, né, a partir do verso 15, onde ele fala: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então não é Tiago, é João, tá bom? Queridos, Saulo, por favor, não fica fazendo propaganda da igreja ali, né? Nós vamos retomar um pouquinho do que a gente estava vendo ontem à noite. Eu vou rapidamente concluir o que eu ia falar ontem à noite e aí eu vou entrar na mensagem de hoje. Ontem à noite a gente estava falando sobre as marcas do cristão: fé, amor e esperança. E a gente viu que essa esperança ela está reservada nos céus para nós. E Paulo vai retomar isso, essa questão de nós esperarmos e ansiarmos pelo que está reservado para nós nos céus, lá em Colossenses 3, quando ele fala para nós, agora que nós ressuscitamos com Cristo, procurarmos as coisas que estão e que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então ele faz esse paralelo entre as coisas do alto e as coisas terrenas, mostrando essa diferença entre essas duas coisas. E realmente manter a esperança, ou ter a esperança no que está reservado nos céus, nos faz estar dispostos a abrir mão das coisas desse mundo. Tem uma história missionária que impactou a vida de muita gente, e impactou a minha vida muito fortemente, que é a história daqueles missionários, eu não sei quantos de vocês conhecem, que deram a sua vida por Cristo, tentando levar o evangelho aos índios Aucas, lá no Equador. Alguém conhece essa história? Ok, alguns dos irmãos conhecem essa história. Eu cresci lá em Atibaia, onde existe o acampamento Palavra da Vida, e lá no acampamento Palavra da Vida, o salão de reunião deles se chama Auca. E lá nesse salão tem uma pintura na parede lateral inteirinha assim, de uma praia num rio, na selva amazônica, lá no Equador, com o aviãozinho dos missionários parado ali, todo destruído naquele rio, naquela praia daquele rio, porque eles tentaram contato com os índios Aucas e morreram todos eles na ponta da lança daqueles índios. Mas um daqueles missionários, queridos, a história conta que era um homem brilhante, um homem extremamente capaz intelectualmente, muito inteligente, formado lá nos Estados Unidos, na universidade, no seminário, e ele decidiu dar a vida dele para levar o evangelho aos índios Aucas. O nome daquele missionário era Jim Elliot. E esse missionário ele tem uma frase que marcou minha vida, marcou a vida de muita gente, e eu vou usar hoje, tentar melhorar a frase dele. Ousado, né? Mas o que ele disse é essa frase muito conhecida: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. À luz do que a gente estudou ontem, à luz do que Paulo vem falando sobre essa esperança que nós temos reservada para nós em Cristo, eu gostaria de propor que, na verdade, nós deveríamos pensar que não é tolo aquele que dá o que não pode guardar por já ter ganho o que não pode perder. Nós não damos o que nós não podemos guardar para poder, de certa forma, barganhar com Deus e ganhar o que nós não podemos perder. Nós abrimos mãos de nossas vidas, nós vivemos para servir o próximo, não com o objetivo de ganhar algo, mas porque nós já temos em Cristo tudo o que nós precisamos. Dessa forma, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, ou seja, vive pela fé, uma vida de amor ao próximo, por já ter ganho o que não pode perder, essa esperança nas coisas
celestiais. Resumindo assim, queridos, a nossa vida, a vida cristã, é uma vida vivida pela fé, uma vida de amor ao próximo, alicerçada na esperança reservada nos céus. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, e ouviram como? Por meio da palavra da verdade, o quê? Evangelho. O Evangelho. E o versículo 6 diz que chegou até vocês esse Evangelho, e por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Quero chamar a sua atenção aqui para você perceber que Paulo está dizendo que o Evangelho continuava frutificando na vida desses irmãos em Colossos. Eles eram cristãos já? Eram ou não? Sim, era uma igreja, ele está escrevendo para crentes. E ainda assim ele diz que o Evangelho estava frutificando e crescendo entre eles. Queridos, existe uma concepção, uma percepção, uma ideia extremamente equivocada dentre os evangélicos de que o Evangelho é apenas o caminho ou a porta de entrada para a vida cristã. Nós cremos no Evangelho, e aí depois que nós cremos no Evangelho, então nós precisamos nos ater e precisamos caminhar nas verdades mais profundas do cristianismo. Não existe nada mais profundo no cristianismo do que o Evangelho da graça de Deus. Não tem nada mais profundo do que o mistério de que Deus se fez carne, habitou entre nós, viveu a vida perfeita que eu e você somos incapazes de viver, cumpriu a lei que eu e você não conseguimos cumprir, e morreu a morte que eu e você merecíamos morrer. Não existe nada mais profundo do que isso. Tem um livretinho que Edições Vida Nova publicou alguns anos atrás, poucos anos atrás, chamado A Vida Centrada no Evangelho. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar esse livretinho. Ele é muito útil para estudo de grupos pequenos, discipulado. E nesse livretinho tem um gráfico muito importante e muito útil para a gente entender essa ideia de que o Evangelho não é apenas a porta de entrada da vida cristã. Esse gráfico, ele relata um pouco sobre a nossa vida. Nós estávamos caminhando e em algum momento nós, você, eu, todos nós que conhecemos a Cristo, nós nos convertemos. E nesse gráfico, a proposta do autor do gráfico é de que o momento da minha e da sua conversão foi o momento em que, de alguma forma, eu e você entendemos duas coisas: a santidade de Deus e a minha e a sua pecaminosidade. Não é isso? O momento da conversão é o momento em que eu e você entendemos que Deus é um Deus santo, Deus é um Deus separado, e eu e você somos pecadores, e que existe uma lacuna entre o Deus santo e os homens pecadores, e que algo precisava ser feito para resolver esse problema, para preencher essa lacuna, e esse algo nos foi apresentado através do Evangelho, é a cruz de Jesus Cristo. É isso ou não? É mais ou menos isso, não é? É isso o Evangelho. Eu e você somos pecadores, e porque eu e você somos pecadores e fomos criados por um Deus santo, nós merecemos a morte, nós estamos separados de Deus, e se nós continuarmos dessa forma para sempre até a nossa morte física, essa vai ser a nossa condição espiritual por toda a eternidade, separados de Deus. É isso? Estamos juntos? Ok. Mas o que o autor do gráfico propõe, e o autor desse livro propõe, é que a vida cristã, a caminhada na vida cristã, ela não é entender o Evangelho e depois me aprofundar em coisas mais profundas e misteriosas da vida cristã. O que ele propõe é que o crescimento espiritual é uma vida em que o crescimento da minha percepção da santidade de Deus e da minha percepção da minha pecaminosidade estão sempre crescendo. E quanto mais cresce a minha percepção da santidade de Deus e a minha percepção da minha pecaminosidade, maior se torna a minha percepção da distância que existe entre mim, entre eu e Deus. E quanto maior se torna essa minha percepção,
maior também se torna a minha percepção daquilo que preenche a lacuna entre eu, um ser humano pecador, miserável, e Deus, um Deus santo, Criador todo-poderoso. E o que é que preenche essa lacuna? A cruz de Cristo. E quanto mais eu percebo que Deus é santo e mais eu percebo que eu sou um pecador, maior se torna a minha percepção da cruz de Cristo, do Evangelho da graça, da obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Perceba que eu não estou falando que Deus se torna mais santo, que eu me torno mais pecador e que a cruz de Jesus se torna maior. O que cresce não são essas coisas. O que cresce é a minha percepção dessas coisas. Quando eu me converto, eu não tenho a percepção completa de quão santo Deus é, de quão pecador eu sou e de quão maravilhosa é a obra da cruz de Cristo. Isso deveria ir crescendo à medida que eu vou crescendo na vida cristã e vou crescendo em santidade. O problema é que a gente olha para trás e a gente fala assim, não, vigor espiritual mesmo tem os recém-convertidos. Isso nunca deveria ser a realidade da igreja. Vigor espiritual mesmo deveria ter cada vez mais quem tem mais tempo de convertido. Porque com mais tempo de convertido, eu e você deveríamos ter uma percepção muito maior de quem Deus é, de quem nós somos e do que Cristo fez para que pecadores como eu e você pudessem ter um relacionamento com esse Deus santo, justo, poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o caminho. Esse é o caminho da santidade. Paulo diz, Colossenses 1,6, que esse evangelho chegou por eles, por todo mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo. Vai frutificando e crescendo. E a pergunta é, esse evangelho tem frutificado e crescido no nosso meio? Ou nós, erroneamente, temos nos deixado levar pela percepção equivocada de que o evangelho é só o passaporte. Uma vez carimbado o passaporte, agora depende de nós. Vamos nos esforçar, vamos criar regras, vamos olhar para o evangelho. Ou vamos continuar olhando para o evangelho toda a nossa vida. O Tim Keller fala sobre isso, né? Essa percepção equivocada de que o evangelho ele é o ABC da vida cristã. Tim Keller fala, não, o evangelho ele é o A até o Z da vida cristã. Ele é o alfabeto todo. A vida cristã é uma vida baseada no evangelho, é o caminho cristão. Eu e você precisamos do evangelho todos os dias das nossas vidas. Não é só quando a gente se converte. Não é só para a salvação. A santificação também é baseada no evangelho. Abre comigo rapidinho lá em Tito, na carta de Paulo a Tito. Capítulo 2. E aí a gente já vai começar a próxima mensagem. Abre lá em Tito capítulo 2. Todo mundo achou? Verso 11 em diante diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Até aí, tranquilo, somos salvos pela graça. Mas olha como Paulo continua escrevendo a Tito. Ela quem? A graça. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O que Tito está dizendo aqui? Nós somos salvos pela graça, mas o que é que nos santifica também? A graça. A graça. A graça não existe apenas para nos salvar. A graça de Deus é também quem nos santifica. É ela que nos ensina a quê? A renunciarmos à impiedade, às paixões mundanas, a vivermos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. É a graça. O Evangelho me salva e o Evangelho também me santifica. Em Colossenses, Paulo também fala sobre isso. Quero ler com os irmãos Colossenses 2. Nós vamos estudar do 6 ao 15, mas nós vamos ler do 6 até o 23.
Colossenses capítulo 2, de 6 a 23. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Nós queremos ser instruídos, guiados pelo Senhor, queremos ser encorajados, queremos ser exortados, queremos ser consolados, precisamos ser transformados, mas somos incapazes de fazer isso conosco mesmos. Precisamos que o Senhor venha agir, Deus. Por isso nós suplicamos, Deus, que nessa manhã o Teu Santo Espírito possa tomar a palavra que é dEle e possa, como uma espada, penetrar com ela fundo em nosso coração, transformando nossas vidas, Deus. Por favor, age de forma poderosa, de forma milagrosa e sobrenatural com a Tua palavra nessa manhã. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, esse texto que nós estamos estudando nessa manhã, especialmente os versos 6 e 7, eles funcionam como uma dobradiça do livro, da carta de Colossenses. O primeiro capítulo, até o comecinho do capítulo 2, Paulo ele usa esse pedaço da carta para trazer indicativos. Pessoal aí que está ainda no ensino médio, que está ainda com as questões da língua portuguesa fresca na sua cabeça, o que são indicativos? Alguém pode me ajudar? Espera aí, tem alguém que hoje no café da manhã me falou que é um linguista. Cadê? Professor aqui, por favor, professor. O que são indicativos? Ah, muito bem.
Indicativos são aquelas coisas que indicam. Perfeito. Queridos, indicativos, eles falam sobre quem nós somos. Eles falam sobre aquilo que foi realizado em nosso favor. As cartas de Paulo, elas são assim. Elas sempre são divididas entre os indicativos e os imperativos. Se você ver, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 2, 3 e um pouquinho do 4, indicativos. 4, 5 e 6, imperativos. Ele fala quem nós somos em Cristo. E só depois de falar quem nós somos em Cristo, ele vai dizer o que, à luz de quem nós somos em Cristo, nós precisamos viver e fazer. Ok? Sabe quando seu filho fala, você dá uma ordem para ele e seu filho fala assim, mas por quê? E você fala assim, porque eu mandei. Porque sim. Fez isso? Deus nunca faz isso. Deus sempre primeiro nos diz o porquê, o quem nós somos, o que Ele fez em Cristo, para depois nos dizer o porquê Ele quer que nós façamos o que nós façamos. Porque se a gente não entender o que Cristo fez, se nós não experimentarmos o que Cristo fez por nós e quem nós somos em Cristo, nós seremos completamente incapazes de obedecermos o que Ele espera de nós. Não tem como, não tem jeito. Então esse trecho que nós estamos estudando aqui, ele é essa dobradiça. Então no versículo 6, nós lemos Paulo dizendo, portanto, assim como. E queridos, o que assim como significa? Desculpa aqui ficar... Mas a gente precisa entender o que Paulo está dizendo. Não adianta só a gente passar pelo texto. O que essa expressãozinha assim como significa? Equivalência. Ou seja, ele está dizendo da mesma forma que, ok? Então ele está dizendo, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Resumidamente, o que ele está dizendo? Da mesma forma como vocês foram salvos, é a forma como vocês devem continuar a viver a vida cristã. Da mesma forma, assim como. E como é que eu e você fomos salvos? Nós fomos salvos pela graça, por meio da fé. E como é que eu e você precisamos viver a vida cristã? Pela graça, por meio da fé. Continuem a viver nele. Versículo 7 ele diz, enraizados e edificados nele. Jesus Cristo precisa ser a base da nossa vida cristã. O alicerce da nossa vida cristã. Nós precisamos estar firmados na fé. Como vocês foram ensinados. Ensinados por quem aqui em Colossos? Por Epáfras, que trouxe o Evangelho. Da mesma forma como Epáfras ensinou a vocês o Evangelho da graça, é esse mesmo Evangelho que vai ser a base de sustentação da vida cristã de vocês. Não queiram agora que vocês conheceram o Evangelho, deixar o Evangelho de lado para viver uma vida cristã baseada em regras. Lembra das heresias que estavam entrando na igreja de Colossos? Plenitude espiritual que era alcançada através do quê? Obediência a regras criadas por homens. Paulo está dizendo, não, queridos. A vida cristã é uma vida inteira vivida pela graça por meio da fé. Versículo 8, Paulo vai dizer e alertar esses irmãos, dizendo, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Aqui é o primeiro lugar das 3 advertências que tem aqui no capítulo 2, em que Paulo traz advertências com relação a esses falsos ensinos. Então tem aqui no versículo 8, você está com sua Bíblia aberta aí em Colossenses 2? Tem aí no versículo 8, onde ele diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs. Depois disso, se você olhar comigo o versículo 16 do capítulo 2,
Tem também, onde ele diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. E depois ele vai de novo no versículo 18 dizer: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa, ok? Esses 3 alertas, eles estão totalmente ligados um com o outro, mas hoje nós vamos focar no do versículo 8, não é? o que a gente tem diante de nós, e eles ajudam a gente a entender essa heresia que existia dentro da igreja de Colossos. Você percebeu aí? O que essas pessoas estavam querendo ensinar a eles, querendo lidar com eles, com questões de obediência e observância de festividades religiosas, dizendo o que podia comer, o que podia beber, e o que não podia, celebração de luas novas. Aí no versículo 18 você vê que essas pessoas tinham questões sobre visões, adoração a anjos. De novo, é a igreja evangélica brasileira sendo retratada no livro, na carta de Paulo aos Colossos. Não é? Uma igreja cheia de legalismo, uma igreja que fala que a verdadeira espiritualidade, você precisa ter visões e ver mistérios, e aí sim você vai ter essa verdadeira espiritualidade, e no final de tudo isso, acaba que a pessoa se torna extremamente orgulhosa. Não é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 18? A sua mente carnal a torna orgulhosa, porque ela começa a olhar para as regras que ela criou e que ela cumpre, e ela começa a olhar para as outras pessoas que não cumprem as regras que ela criou, e ela começa a achar que ela é melhor do que os outros. Ela é melhor do que os outros. Paulo está falando sobre isso aqui. E no versículo 8 ele está dizendo: tomem cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se resumem não sei se você já colocou, Saulo, na heresia de Colossos, né? Uma plenitude espiritual através da observância de regras, alcance de visões e mistérios, e ameaça de demônios, que a gente falou ontem. Está tudo aí. Tenham cuidado, Paulo diz, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Basicamente, o que essas pessoas estavam dizendo é que Jesus não é o suficiente. Você precisa de Jesus como porta de entrada, mas para viver a vida cristã você precisa de Jesus mais, pode pôr, Jesus mais o sábado, Jesus mais o dízimo, Jesus mais a cultura gospel. E na verdade Paulo está escrevendo aos Colossos para dizer que Jesus mais nada é igual a tudo. É isso que você precisa. É Jesus mais nada. Quer dizer então que a gente não obedece nada? Não. Quer dizer então que o que a gente obedece porque Jesus mandou, e não para ganhar Jesus, mas porque nós já temos Jesus. Essa é a diferença. Essa é a distinção. E Paulo vai trabalhar com isso aqui a partir do verso 9. Acompanha comigo. Lembra que eles falavam plenitude espiritual? Vocês precisam obedecer regras para ter plenitude espiritual. Olha o versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude espiritual. Toda a plenitude espiritual. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Paulo usa aqui um tempo verbal, passado perfeito, que traz a ideia que isso já aconteceu e que os efeitos disso continuam completos na minha e na sua vida até hoje. É uma ação completa, realizada, e os efeitos continuam em nossas vidas. Se eu e você estamos em Cristo, nós já temos plenitude espiritual. Se estamos em Cristo, queridos, nós estamos plenos em Deus. Nós precisamos de nada mais além de Jesus para termos um relacionamento pleno, perfeito, completo com Deus. Tem um monte de seita cristã por aí que cria níveis de crente, né? Parece uma rinodê eclesiástica, né?
Você começa como crente carnal, e aí você vai galgando posições até se tornar o crente diamante, né? O crente pleno, o crente espiritual, que alcançou uma segunda bênção, né? É seita cristã. E aí você tem os seus 12, que depois... Bom, deixa pra lá. Mas Paulo está dizendo isso não existe. Paulo está deixando claro, olha, só tem 2 tipos de pessoas. Aqueles que estão em Cristo, e esses são plenos, eles têm plenitude, e aqueles que não estão em Cristo, e por não estarem em Cristo, não possuem um relacionamento pleno com Deus Pai. Não tem níveis. A vida cristã não é uma pirâmide. Não existe isso. Ou você está em Cristo e você tem pleno relacionamento com Deus Pai, ou você não está em Cristo. Agora Paulo vai desfazer essa mala. Imagine essa plenitude espiritual como se fosse uma mala. Paulo vai abrir a mala e ele vai começar a mostrar o que essa plenitude espiritual carrega dentro dela. Se você gosta de informática, imagine um arquivo zipado. Paulo vai dar um unzip. Existe isso ainda? Existe, né? Vai dar um unzip, tá bom? Nesse arquivo. E vai mostrar pra gente o que essa plenitude espiritual envolve e engloba. Olha aí, versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O que essa plenitude espiritual envolve? Primeira coisa é a vitória sobre o pecado. Paulo está dizendo, vocês não foram circuncidados fisicamente, mas em Cristo ele arrancou a culpa e o poder do pecado, e ele está arrancando o poder do pecado que existia na nossa carne. É por isso, queridos, que quando nós nos convertemos, nós conseguimos abandonar pecados que antes, a gente mesmo sendo incrédulo, eles nos incomodavam, mas a gente não tinha força para nos libertar deles. Mas quando nós nos convertemos, a gente passa a ter força para lutar e vencer o pecado. É triste que às vezes a gente acha que evangelizar é falar para as pessoas que elas precisam parar de pecar. Só que enquanto elas não entenderem e experimentarem o que Cristo fez por elas serão completamente incapazes de parar de pecar. Elas não conseguem. Elas não têm o poder para isso. Às vezes tem algumas irmãs na igreja que o marido é incrédulo, e aí elas vêm falar assim, pastor, ora pelo meu esposo. Ora por ele, porque eu tenho evangelizado ele, mas ele não escuta. E eu pergunto, é mesmo, irmã? Mas o que a senhora tem falado para ele? Não, eu falo para ele que ele precisa largar o cigarro e precisa ir para a igreja, e ele não me ouve. Mas, irmã, isso não é evangelizar. Evangelizar não é falar o que ele precisa fazer. Evangelizar é falar para ele o que Cristo fez por ele. Porque enquanto ele não experimentar o que Cristo fez por ele, ele vai ser completamente incapaz de fazer o que Cristo quer que ele faça. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder. O Espírito Santo não habita nele, não tem Cristo nele. Ele não consegue. Ele simplesmente não consegue. Mas Paulo está dizendo aqui que quando nós nos convertemos, nós fomos circuncidados, nosso coração foi circuncidado, nossa carne foi despojada. Nós agora podemos ter vitória sobre um pecado. E é ridículo como a igreja evangélica fica querendo judaizar o cristianismo, não é? Trazendo shofar, trazendo... Tem uns animadores de auditório aí, usando kippah, não é? Usando estola judaica. Queridos, eu olho para isso com tristeza. As pessoas estão indo buscar na sombra quando elas podem ter a realidade. A realidade é Cristo. Essas coisas eram sombras do que haveria de vir. Mas é em Cristo que nós temos vitória
sobre o pecado. No verso 12, 13, Paulo vai dizer assim: isso aconteceu quando? Quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Verso 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões. Olha aí uma outra peça de roupa sendo tirada dessa mala chamada plenitude espiritual. Além de nos dar poder contra o pecado, em Cristo nós temos uma vida nova. Uma vida nova. Nós somos ressuscitados. Ele nos vivificou com Cristo quando nós estávamos mortos. Queridos, a beleza da teologia reformada é falar para mim e para você que nós não estávamos apenas doentes, precisando de um remedinho. Nós estávamos mortos. Nós não estávamos à deriva no oceano e alguém jogou uma boia para que nós pudéssemos nos agarrar a ela. Nós estávamos mortos no fundo do oceano e alguém teve que descer lá, pegar a gente no colo, trazer para a superfície e nos dar vida de novo, porque nós estávamos mortos. E por nós mesmos nós seríamos completamente incapazes de mudar a nossa situação. É tudo obra de Cristo. É monergismo. Ele fez tudo. Nós não cooperamos com absolutamente nada. Somos incapazes. Nós estávamos mortos. Mas Ele nos deu uma vida nova. Vitória sobre o pecado, vida nova em Cristo. E no fim desse versículo 13, e no versículo seguinte, vem o terceiro benefício dessa plenitude. Ele diz assim: Ele nos perdoou todas as transgressões. Versículo 14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Sabe qual é a próxima peça de roupa que Paulo está tirando da mala da plenitude espiritual? Perdão completo. Nós não apenas temos vitória contra o pecado, não apenas temos uma vida nova com Cristo, nós também temos nessa plenitude perdão completo. Em Cristo, queridos, todos os nossos pecados estão perdoados e toda a nossa culpa está cancelada. As duas expressões que o apóstolo Paulo usa aqui nesses versículos 13 e 14, elas se referem a um tribunal. São expressões típicas de um tribunal. É como se ele dissesse: olha, saiu a sentença, essa escrita de dívida, saiu a sentença, a nota promissória da minha dívida, e lá estava escrito culpado, culpado. Cada item da lei de Deus, culpado, culpado. Tiago diz, agora é Tiago mesmo, Tiago diz que se a gente quebrar um ponto da lei, nós nos tornamos culpados de toda ela. Culpado. Artigo 1º da lei de Deus, culpado. Artigo 2º, culpado. E assim por diante, culpado, culpado. Mas Paulo está dizendo para mim e para você, para todos os que estão em Cristo, que essa nota promissória relativa a toda a nossa culpa, Deus a cancelou. Não num simples ato da sua vontade, como alguém que pega uma nota promissória e fala assim: não liga para isso aqui não tem importância. Não. Uma dívida para ser cancelada, ela precisa ser paga. Deus cancela a nossa dívida porque Ele pagou a nossa dívida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como uma vez eu ouvi o pastor Augusto dizendo, entre a madeira da cruz e a mão de Jesus estava cravada ali a minha nota promissória, a minha sentença de morte foi pregada na cruz de Cristo, com toda a lei de Deus e o meu nome escrito culpado ao lado. Mas não tem absolutamente ninguém que seja capaz de tirar a minha culpa das mãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.
para colocá-la de volta nas minhas costas. Está consumado, está pago, está cancelado. Queridos, esse é o tamanho do perdão que desfruta aqueles que estão em Cristo. Está consumado, está pago. Mas ainda tem um item da heresia de Colossenses que Paulo precisa combater aqui. E ele vai fazer isso no versículo 15, onde ele diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele termina, queridos, nos certificando que na cruz Jesus derrotou os demônios. Por isso, em Cristo, nós estamos protegidos contra todo e qualquer anjo caído, ser espiritual que possa querer nos atacar. O leão está rugindo ao derredor, mas é um leão desdentado. Cristo tirou as armas dele. A linguagem que Paulo usa aqui é uma linguagem militar romana, de quando os romanos iam à guerra, venciam a guerra, tiravam a armadura e as armas dos seus inimigos, os prendiam nas suas carruagens e entravam na cidade num cortejo triunfal. Daqui a palavra que ele diz que ele triunfou na cruz. Eles entravam com esses inimigos despidos e sem armas e triunfavam sobre eles, para a vergonha dos inimigos, para mostrar que aqueles inimigos estavam derrotados, incapazes de ter qualquer reação, incapazes de oferecer qualquer perigo. Paulo está dizendo, Jesus fez isso na cruz do Calvário com as autoridades e os poderes. Essa expressãozinha, autoridades e poderes, é uma expressãozinha que se refere aos demônios, aos seres celestiais. Paulo está dizendo, Jesus já triunfou sobre eles. Não se deixe enganar. Essa balela de que se você não der o dízimo, se você não fizer a campanha do não sei o que, se você não entrar na campanha de Daniel, no jejum de não sei o que lá, você vai estar dando brecha para o inimigo e o gafanhoto devorador vai vir. Paulo está dizendo, na cruz de Cristo, Ele não apenas conquistou para nós vitória sobre o pecado, Ele não apenas nos deu uma nova vida em Cristo, Ele não apenas cancelou a escrita de dívida que era contra nós, mas Ele também triunfou sobre as autoridades e os poderes celestiais e fez deles um espetáculo público. O leão está desdentado. O leão está desdentado. Jesus triunfou sobre eles na cruz. A promessa feita a Eva foi cumprida. O calcanhar foi ferido, mas a cabeça da serpente foi esmagada na cruz do Calvário. A heresia de Colossos prometia plenitude espiritual. Paulo diz que em Cristo habita a plenitude da divindade e que os que estão em Cristo possuem essa plenitude. A heresia de Colossos dizia que essa plenitude é alcançada através da obediência a regras humanas, regras criadas. Paulo diz não. Essa plenitude é vivida em Cristo, na nova vida que Cristo nos dá. A heresia de Colossos dizia que o verdadeiro crente é o crente que consegue alcançar essa plenitude, ter visões e entender mistérios. Paulo diz, o mistério já foi revelado. Ele diz isso aqui em Colossenses. Volta aí para capítulo 1, versos 26 e 27. Ele diz assim, Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual é o mistério? Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse é o mistério. O mistério é que em Cristo, Cristo está em nós, a esperança da glória. Visões e mistério, não. O mistério já foi revelado, é Cristo em nós, a esperança da glória. Ameaça de demônios, não. Os demônios nada podem contra aqueles que estão em Cristo.
pois Cristo os desarmou e triunfou publicamente sobre eles. Queridos, você quer viver uma vida de santidade? Você quer viver uma vida em que a carne não tem vez? Você quer viver uma vida em que você gradativamente vai sendo transformado de glória em glória? Não use band-aid para tentar combater um câncer. Não resolve, apenas esconde. Não tem poder para isso. O final do texto que a gente leu no começo, versículo 23 do capítulo 2, diz assim: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. É como o band-aid bonitinho que você coloca no câncer de pele. É bonitinho, parece que vai funcionar, mas não resolve o coração do problema. O coração do problema, do meu pecado, o band-aid e as regras não conseguem resolver. Final do versículo 23. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você quer refrear os impulsos da sua carne? O que precisa ser tratado é o seu coração. E não existe maneira do coração ser tratado. Não existe nada mais poderoso para tratar o coração humano, para refrear a nossa carne, do que as verdades do Evangelho da graça de Deus. Queridos, eu descobri o Evangelho da graça, não o Evangelho que é pregado por aí, o Evangelho da graça, já tarde na minha vida. E durante muitos anos, eu lutei contra pecados que parecia que eu estava esmurrando o ar. Porque eu queria vencê-los, mas eu não conseguia. Porque eu achava que dependia de mim. Que eu tinha em mim que de alguma forma conseguir vencer aqueles pecados. Até que eu descobri o Evangelho da graça. Até que eu descobri a riqueza e a beleza de Cristo em nós, a esperança da glória. Foi aí que Deus me libertou de pecados contra os quais eu lutava por anos a fio. Vivendo uma vida de vergonha, vivendo uma vida de mentira dentro da igreja evangélica, lutando com as minhas próprias forças que são completamente incapazes, não podem nada, fazem nem cosquinha na carne. Mas quando eu descobri o Evangelho da graça, e eu descobri que o Evangelho não é só a porta de entrada da vida cristã, mas é o todo da vida cristã. Só o Evangelho foi capaz de me dar vitória contra o pecado. Só o Evangelho foi capaz de me dar uma nova vida em Cristo. Só o Evangelho foi capaz de me fazer perceber que em Cristo eu tinha tudo o que eu precisava, como Pedro diz, para a vida e para a piedade. Esse gráfico que eu apresentei para os irmãos no começo, esse gráfico tem me acompanhado todos os dias da minha vida. Porque todos os dias da minha vida eu preciso meditar no que Cristo fez por mim. E em quem Cristo é. E no fato de que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Todos os dias eu preciso, como o pastor Paul Tripp fala, eu preciso falar comigo mesmo, ao invés de me ouvir. Preciso me relembrar quem é Cristo, quem eu sou, o que eu merecia, quem Deus é e o que Cristo fez por mim. Eu preciso fazer como o salmista. Você já reparou quantas vezes o salmista para e fala com ele mesmo? Ó minha alma, por que se abater? Espere no Senhor, espere no Senhor. Nós precisamos falar conosco mesmos, nós precisamos nos lembrar das verdades da graça, todos os dias, porque todos os dias o nosso coração pecador quer nos fazer viver pelas nossas próprias forças. O nosso coração que sai de fábrica com esse sistema operacional do legalismo, da justiça própria. Todos os dias das nossas vidas nós queremos e somos tentados a achar que nós podemos fazer algo para apresentar diante de Deus. E então ouvirmos de Deus, nossa, aí sim, hein? Parabéns, você está muito bom mesmo. Todos os dias nós precisamos ser lembrados
de que até as nossas melhores obras são manchadas pelo pecado das nossas intenções erradas e equivocadas. Todos os dias nós precisamos olhar para Cristo e sermos lembrados que, sem Ele, nós não podemos fazer coisa alguma. Todos os dias, queridos. Todos os dias. Meu chamado para nós nessa manhã é de que nós meditemos no Evangelho da graça de Deus. E nós paremos de lutar com as nossas próprias forças. Entenda, por favor. O Evangelho da graça não exclui disciplina e esforço, mas exclui mérito. O mérito nunca é da disciplina e do esforço. O mérito sempre é da graça de Deus agindo nas nossas vidas. E enquanto disciplina e esforço estiverem à parte da graça, elas serão completamente incapazes de trazer transformação nas nossas vidas. É só disciplina e esforço embasado, mergulhado na graça de Deus que pode transformar de fato as nossas vidas. Meditemos na graça de Deus. Sejamos salvos pela graça, santificados pela graça, até o dia em que a graça nos glorificará por toda a eternidade. Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por Jesus Cristo. Te louvamos por estarmos em Cristo. Te louvamos porque em Cristo temos não apenas salvação, mas temos também santificação. Obrigado porque Ele não nos salva e nos entrega a nossa própria sorte. Ele nos salva e Ele se compromete em concluir a boa obra que Ele começou. Nós temos essa convicção. É Ele quem nos salvou. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. E aquele que começou a boa obra, Ele há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado por essa bendita esperança. Nos ajuda, Deus, a nunca tirarmos os olhos de Cristo. Nunca acharmos que depende de nós, que nós vamos conseguir fazer sozinhos, que nós só precisamos nos esforçar um pouquinho mais. Não. Nos ajuda a nos esforçarmos e nos disciplinarmos, sim, mas que seja um esforço e uma disciplina proveniente da graça de Deus, mergulhadas, encharcadas com a graça de Deus, mergulhadas, encharcadas com a profunda convicção de que nós não conseguimos, de que se não for o Senhor agindo em nossas vidas, nós não seremos capazes de mudar absolutamente nada. Graças a Deus porque o Senhor pode, e o Senhor quer, e o Senhor faz. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém.